Irmãos, nós estamos em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21 até agora. Alguém pode dizer, quando que vai tocar o estudo mais para frente? Desculpe da expressão tocar. Conduzir, vamos ser mais polidos. Quando que vai conduzir o estudo mais para frente? Quando nós estamos lendo os pecados da carne, onde Paulo elenca, nomenclatura dá a cada um. Quando a gente lê em casa, ou assim, querendo ler a Bíblia em um ano, eu tenho muito cuidado com leitura da Bíblia em um ano. É bom ler, mas se você ler prestando atenção em item por item, vai passar de um ano. E quando a gente lê os pecados, nós vemos que Paulo, não foi coincidência, mas pelos propósitos de Deus, ele coloca os pecados que era a razão do paganismo, do ímpio. Logo de abertura, e Paulo traz 4 pecados sexuais: adultério, fornicação, impureza e lascívia. Depois ele coloca 2 pecados de razão pagã religiosa, que é a idolatria e a feitiçaria, que nós vemos sábados atrás para os irmãos. Depois ele coloca mais pecados, que são chamados pecados de relacionamentos. Parece que é menos pior, não tem isso, do que os pecados sexuais. Todos são pecados. Paulo diz que os que tais coisas cometem não herdarão o reino dos céus. Não é porque deixa de fazer um que é vantajoso em relação ao Senhor. Quem está no Espírito do Senhor vai ler Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito. Amém? Depois lá na frente nós vamos ler. Mas hoje nós vamos ler apenas um pecado: inimizade. Vou te fazer uma pergunta, agradecendo você que veio. Você tem muitos inimigos? Quais são os motivos das inimizades? Por que existem inimizades? Jesus disse que quem é amigo de Deus, nós vamos ter muitos inimigos no mundo. Mas qual é a causa? O Evangelho do nosso Senhor. Amém? De forma, irmãos, que Paulo traz esse pecado inimizades, parece que ele está um pouco escondido entre esses pecados, mas ele é muito forte. Nós temos que comentar com você, pelo menos uns 30 e poucos minutos, sobre as inimizades. Por consequência de ambientes que o mundo tem feito burburar, que a qualidade é uma só, são todos apodrecidos. O mundo é um ambiente apodrecido. E as relações entre as pessoas no ambiente apodrecido serão relações inseguras, instáveis, desconfiadas, preconceituosas, individualistas. Nesses ambientes, os eventos de relacionamento se tornam azedos. Azedos entre uma pessoa para com a outra. Já você percebe que as relações andam azedadas? Casamento não duram. Amizades não se perpetuam, assim como o casamento. Olha só. As pessoas ficam surpresas quando alguém está casado há 50 anos. E alguns perguntam, como pode isso? E alguém que tem uma amizade há 60 anos, a pergunta é, como que vocês conseguiram? De fato, irmãos, ter amigos, a Bíblia diz que quem tem amigos pode se congratular-se. Isto é, congratular-se é estar num momento de paz, de gozo e de alegria. Porque em qualquer lugar onde não há paz,
a paz do Senhor e o amor de Deus é descartado, os conflitos aumentarão. Eu quero ler com você em Gálatas. Nós vamos ler o versículo 19 até o versículo 21, para depois você ver como que tem aqui uma sequência de pecados. Diz assim o apóstolo Paulo: porque as obras da carne são manifestas, as quais são obras da carne, não é do Espírito, não é de Deus, não vem de Deus. Elas são quais? Adultério, fornicação, impureza e lascívia. Os 4 pecados sexuais. Depois, no versículo 20, ele diz 2 pecados pagãos religiosos: idolatria e feitiçaria. E agora ele enumera pecados de relacionamentos: inimizades, contendas, invejas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas. Todas essas, do versículo 19 em diante, Paulo diz: acerca de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, não era novidade para eles, assim como não é para você, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Só para lembrar, os 2 últimos pecados, bebedice e glutonaria, são pecados pessoais. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós pedimos neste momento que o Senhor nos dê saúde, capacidade, discernimento. Pedimos que o Senhor nos ajude, na simplicidade do seu Evangelho, ser objetivo em cada coração presente. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos use. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém? Olha, nós fizemos uma breve introdução, lemos para você constatar. Qualquer ambiente onde Deus é descartado, tudo isso vem à tona. Tudo isso vai fervilhar na sua vida. Não há dúvidas. E isso é muito sério. Esses pecados tomarão conta e domínio na sua vida. E por consequência, Paulo aponta esses pecados de convivência, como lemos. Assim, se o Senhor nos permitir, nós vamos trazer para você, não no que eu penso, mas no que a Bíblia fala. Tudo que eu penso ou que você pensa, esquece. Deixa o Senhor mudar seu conceito. Pense com a mente do Senhor. Quando lemos a Bíblia, já disse para vocês, nós passamos rápido e nós não prestamos muita atenção em algumas coisas. A inimizade na Bíblia é estar em conflito ou em oposição a uma pessoa, e quando está nesse espírito, deseja sempre o mal a essa pessoa. Quem é inimigo de Deus, você pode pensar, mas eu não desejo o mal para o Senhor. Mas quando nós desobedecemos o Senhor, fazemos maldades contra o Senhor. Pensa, inimigos naturais lutam um contra o outro. Não é assim as inimizades no mundo? E ambos fazem maldades uns com os outros. Alguns são tão inimigos que chegam à via de um matar o outro. E quando não pode matar literalmente, a Bíblia diz: trair-se-ão uns aos outros. Trai, mata com a língua, com a maledicência, fofoca, menosprezo. Tudo que pode pisar faz. As inimizades são assim. É tão sério que outrora pessoas que foram tão amigas, um dia se tornam grandes inimigos. Isso não é do Senhor. Lembre-se que Jesus disse
para que nós amássemos os nossos inimigos e fizéssemos o bem para eles. Isto é, não piore as coisas, sempre procure melhorar. E a palavra de Deus nos ensina que devemos ser inimigos do mal, mas amar nossos inimigos humanos para que eles também sejam livres do maligno. A inimizade realmente é uma especialidade da carne, como Paulo escreveu. Ou seja, nossa carne, a nossa natureza, fomentada pelo orgulho, nos moldes da rebelião de Satanás, é um estimulante para a produção de aborrecimentos para com o nosso próximo. Sempre quando nós aborrecemos alguém, todos estão prestando atenção? Sempre quando nós aborrecemos alguém de motivo fútil, por prazer nosso, nós estamos fazendo mal para essa pessoa. E às vezes uma forma de responder asperamente, uma forma de tratativa. Todos os servos de Deus devem ser empáticos, proativos para o bem. Tratar as pessoas com gestos de amor, não só com palavras de amor, mas com gestos de amor. Depois de pensar sobre inimizades, podemos chegar à conclusão que as inimizades são como implosões nas relações que Satanás tem prazer de explodir de dentro para fora, que isso chama-se implosão. Satanás tem como passatempo destruir uniões. Ele destrói casamentos, destrói sociedades, destrói união nas igrejas. Como? Só dá oportunidade para ele. Só deixar a sua carne tomar conta e funcionar. E pode notar que o mal tem tido tanto sucesso na promoção das inimizades, que as pessoas têm mais inimigos do que amigos. Existe uma expressão, fulano de tal é de poucos amigos. Não acha isso bom? O mundo hoje, e como sempre esteve em estado de guerra, de inimizades. Alguém diz, o mundo está guerreando. Tem guerra na Europa, tem guerra na Ásia, tem guerra na África, mas também tem guerra na sua família. Tem guerra entre você e o seu esposo. Que diferença faz? O espírito é o mesmo. Então a promoção de guerras, ela pode ser entre duas pessoas, como num país. O mundo não conhece a paz de Jesus. Agora, se você que é crente não conhece a paz de Jesus, que Jesus disse aos seus discípulos, a minha paz só eu posso dar. Se você não conhece e não promove a paz de Jesus, onde é que o mundo vai encontrar paz para unir as pessoas? A ceia do Senhor é um momento em que a igreja está unida, dizendo, esperamos Jesus juntos. Paulo diz em Romanos 8:7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Claro que é. Paulo diz que quem tem essas obras da carne não entrará no reino de Deus. Então são inimigos de Deus, pois não é sujeito à lei de Deus. E nem em verdade pode ser. Qual é a lei de Deus? O amor, a união, a paz, a conciliação, o perdão. A Bíblia diz que o nosso verdadeiro inimigo é o diabo. O mundo não pensa e nem crê na existência de Satanás. Mas um fato é verdade, ele existe. E trabalha em quem não acredita nele e até em quem acredita nele.
E ele faz muito bem feito o que tem que ser feito. Pedro, em 1 Pedro 5,8, diz: sede sóbrios, vigiai, conhecido esse versículo, porque o diabo, vosso adversário, ele não é nosso amigo, ele é nosso adversário, anda em derredor, como o leão bramando, buscando a quem possa tragar. Sabe quem é o próximo candidato de Satanás aos olhos dele? Cada um de nós. A sua família, o seu namoro, o seu casamento. Satanás tem sido vitorioso porque os casamentos não permanecem, as famílias se desunem e as igrejas obedecem Satanás. A maioria. A inimizade destrói relacionamentos e leva as pessoas a fazerem coisas cruéis. Ele alimenta o ódio, intrigas, vingança e muitos outros pecados contra amigos, contra inimigos e contra desconhecidos. Generaliza. Você já discutiu com um desconhecido sem saber quem ele é? Às vezes no trânsito, no ônibus, por causa de um lugar, e você nunca viu a pessoa. No primeiro encontro você discute com ele e torna-se seu inimigo sem conhecê-lo. O que você acha? Quem está errado? Satanás não quer ver você com novas amizades. Ele não quer pessoas do bem ao lado dos seus filhos, ao seu lado, nem numa viagem de ônibus, nem numa fila. Tudo que ele puder fazer para promover a desavença, logo no primeiro olhar. Então alguém diz: eu nunca falei com aquela pessoa, mas não vou com a cara dela. Aquela pessoa é muito metida, mas você conhece ela? Não, não conheço, mas para mim ela é. De onde vem esse conceito? Se não é da carne, da presunção. Vai conhecer a pessoa, vai ver o pão que ela come, vai ver a necessidade que ela tem, porque Jesus fez isso com você e comigo. Tiago, evangelista em Jerusalém, 4:1 diz: de onde vêm as guerras e pelejas, que são discussões, brigas de rua, briga de trânsito? De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Olha, o que é vossos deleites? Quanto mais o sujeito procura prazeres, deleites é prazeres, mais ele constituirá amigos potenciais. A concupiscência, a fonte do prazer, é a geração de pecados e inimizades. Estimula as pelejas. Toda vez que você pensa em você para se divertir, e o resto, como se diz por aí, você já criou inimizades sem conhecer. Porque as pessoas dizem: o resto é resto, eu sou eu. Não é assim? Isto é deleites. No versículo 4, capítulo 4 de Tiago, ele diz: adúlteros e adúlteras, lembra dos pecados sexuais, todos são correlatados, adúlteros e adúlteras, porque está dizendo de deleites, de prazeres. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Toda vez que você se entrelaça nesses ambientes mundanos, você se declara assinado, registrado que você é um autodeclarado inimigo de Deus. Como já foi dito, o cristão não tem desculpas e nem motivos, nenhum crente dessa igreja tem desculpa e motivos para cultivar inimizades com ninguém que seja. Quanto aos hereges, depois de uma e outra demonstração, como está escrito, devemos evitá-los. Evitar alguém não é armar pé de guerra com alguém, na verdade é desviar. Claro que não precisamos ser amigos deles, nem odiar e nem desejar o mal. Evitar o ímpio não constitui
combatente contra ele. É base nas Escrituras. Tito 3,10 diz: ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, simples, evita. Você prega o evangelho para alguém e ele leva na gozação, com desprezo, evita. Romanos 16:17 diz: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. E Jesus disse também, em Mateus 18:17, e se não escutar, ele estava dizendo, nesse momento, de um irmão que peca contra outro irmão e não se arrepende. Diz-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considere um gentil um publicano. Irmãos, não tem pacto de inimizade e desejar mal na Bíblia. É apenas evitar. O provérbio diz que o homem sábio, quando vê um ímpio, um homem valente, que só faz enguiça, como se diz aí, que procura contendas, desvia dele. Desvia dele. Nas 3 leituras que acabamos de ler, o herege, irmãos, para definir, é aquele ou aquela que vive questionando o que você crê, as doutrinas do Senhor Jesus. Os promotores de desavenças e escândalos contra as doutrinas que aprendemos. E, por fim, Jesus dizendo do irmão que peca contra você. Todos eles devemos afastar, evitar, embora são constituídos inimigos do Senhor, não são nossos amigos. Mesmo assim, não devemos lutar contra eles. A nossa luta é contra quem os fazem rebeldes assim. Quem faz? Satanás. Por isso, não colocamos nos termos bíblicos, isso é uma definição que eu estou propondo para você, nós não colocamos nos termos bíblicos que o oposto de amigo é exatamente inimigo no conceito que se prega por aí. Estado de guerra. Não guerreamos e nem devemos desejar o mal a ninguém. A diferença é, não precisamos conviver com quem não quer servir o Senhor, mas temos o dever de fazer o bem com todos e amá-los. Êxodo fala, se você vê o boi perdido do seu inimigo, vai lá, pega o boi e leva para o seu inimigo. Falou, está aqui o seu boi. Está aqui o seu boi. A Bíblia diz que você, fazendo o bem, amontou a brasa sobre a cabeça deles. É esse o evangelho de Jesus, irmãos. Com a carne, quando dizemos a carne, isso é o ser humano, devemos sempre fazer o possível, com paciência, tolerância, admoestar, dar o bom testemunho, dar o bom exemplo, até que um dia ele venha se arrepender. Caso não te ouça, continue sendo teimoso, arrogante, deixa o Senhor trabalhar na vida de cada um, mas nunca fazer uma coisa que seja contra o mal da pessoa. Veja o que Paulo escreve sobre as nossas atitudes. Em Romanos 12:18, esse versículo ele é clássico. Se for possível, quando estiver entre vós, tende paz com todos os homens. Amém, irmãos? Se for possível, onde você for, irmãos, qualquer lugar que você for, é paz que você está levando. Se você é condutor da paz de Jesus, você vai ser uma pessoa que vai procurar ter paz com todos. Amém? Hebreus 12:14, nós vemos a definição de que acabamos de falar para você. Seguir a paz com, não é só com os meus amiguinhos, com as pessoas que me fazem o bem, o que sempre me faz o que eu peço. Isso não é amizade, isso é jogo de interesses. Não confunda amizade com exploração e jogo de interesses.
Amizade é muito mais profundo do que essas relações interesseiras. Mas aqui nós vemos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual não veremos o Senhor. Quer ver Jesus? Siga os ensinos dele. Claro que existem algumas atitudes que causam inimizades da parte que quem nos ouve, nos acompanha. Gálatas 4,16, que é o nosso texto já lido, ele escreve: fiz-me por acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Para quem Paulo diz essa frase? Para as igrejas da Galácia. Para as igrejas da Galácia. Em Mateus 5,11, Jesus diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. As pessoas do mundo falam mal dos crentes? Falam mal de crentes. E você também vai falar mal deles? Não temos que falar mal de ninguém. Mas devemos falar a verdade para todos. Irmãos, devemos falar a verdade para todos. Mas falar a verdade em amor. Que efeito faz falar a verdade destilando ódio, por exemplo? Nenhum efeito. Bom que seja, não. Não é possível você aconselhar alguém acompanhados de expressão de voz alta, gritaria, demonstrando falta de amor e irritação. Você pode ativar inimizades falando as verdades, até ditando versículos bíblicos. Satanás é o separador dos melhores amigos, como já falamos para você. Amigos que se transformam em grandes inimigos. Estranho, não deveria. Por isso que entendemos melhor quando Jesus nos ensina a amar nossos inimigos. A graça de Deus é um processo reverso de Satanás. É o processo reverso de Satanás. Embora os nossos inimigos são na maioria ímpios, Jesus nos ensina a amá-los. Amém? Orar por eles, fazer o bem para todos eles, é a forma mais eficaz de reverter o mal. Pagar o mal com o bem, está escrito. Jesus veio neste mundo para fazer a reconciliação dos homens com Deus. Amém? Quando ele morreu e ressuscitou, ele destruiu a barreira da inimizade criada pelo pecado. Ora, quanto a você, meu irmão que está no Senhor, você tornou-se amigo de Deus, mas você não nasceu amigo de Deus. E os nossos inimigos? Não estavam tanto quanto nós, os verdadeiros, fiéis servidores do Senhor? Então, como nós vamos odiar quem está hoje, no momento que você esteve um dia? Você se auto-odiou naquela época? Não. Você está entendendo? O porquê a palavra nos ensina a amar agora? O perdão veio. E ele deve estar ativo. Assim como o Senhor nos perdoou, nós também devemos perdoar. Em Lucas 6, 27 e 28, olha o que Jesus disse. Mas a vós, que isto ouvis, digo, amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. O que é bendizer para os que vos maldizem? Você conhece alguém que fala muito mal de você? Já viu alguém falar mal de você? Alguém chegou e fofoqueou para você: olha, fulano de tal está falando mal de você sem parar.
O que você faz? O que Jesus mandou fazer? Jesus disse: fale bem dele. Fale bem dele. Na razão humana da nossa carne é praticamente impossível, mas na graça de Deus, com a qual nós veremos o Senhor, nós podemos falar bem de quem fala mal de nós. Mas como vou falar bem? De diversas formas. Ele está num momento assim, mas uma hora vamos ter paciência, vamos entender melhor a situação dele. Irmãos, tem tantas formas clássicas, elegantes, cristãs, de tratar aquele que fala mal de você. E para finalizar, o último versículo da noite, Romanos 12, 20. Nós pregamos numa igreja esses dias, em Sudminuce, sobre a relação com os inimigos. E agora nós vemos Paulo dizer em Romanos capítulo 12, versículo 20. Portanto, se teu inimigo tiver fome, o que você faz? Morre de fome? Não. Dá-lhe de comer. Imagine o maior inimigo, a maior inimiga sua bater na porta da sua casa e falar assim: olha, eu estou com fome. Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. O bem, irmãos, é a maior atitude vinda dos céus, que destrói todas as artimanhas, as forças do mal. Falar em forças do mal, um dia Satanás, Lúcifer, vivia com o Senhor. E ele era amigo de Deus. Mas num dado momento, ele teve desejos. Ele teve vontade de ter deleites. Então ele se rebelou. Rebelou-se contra Deus. Tornou-se inimigo de Deus. E ele foi despejado do céu. Desde então, ele é o promotor das inimizades, dos conflitos, da destruição e até da morte. Isso que ele busca. Com Jesus, não. O melhor amigo que promove a paz, a reconciliação, a conversão, a salvação com Deus. Ele quer ser seu amigo. E ele vai te ensinar como você deve tratar os seus inimigos. E isso nós acabamos de falar. Amém? Por isso que Paulo crava: quem trabalha nas inimizades não entrará no reino de Deus. O que você quer da sua vida? Que Deus te abençoe. Tome suas decisões. Amém? Amém.